Vamos continuar a leitura do livro Magia, Ciência e Civilização. No dia de ontem, ou na última live, né, falamos sobre o terceiro capítulo do livro, que é o capítulo Estratégia do Conhecimento Científico. E houve alguns importantes apontamentos do autor sobre o que foi discutido, né? Ele fala da ciência como uma linguagem. Isso é algo importante. Fala de uma linguagem que ela é construída, ok? E, além disso, ele fala sobre alguns autores, e principalmente ele cita a figura de Karl Popper. Interessante, porque Karl Popper ele é um dos mais proeminentes filósofos da ciência do século XX, um dos mais importantes da história da filosofia da ciência. E ele fala sobre esses filósofos da ciência porque muitas vezes eles não estão praticando a ciência. Eles falam de ciência, mas eles não praticam a ciência, né? De um ponto de vista empírico. Então, eles não estão no laboratório, por exemplo. Existem alguns autores que são de formação das ciências no geral, que falam sobre aquilo que eles fazem, como é o caso de Pierre Duhem, que é citado pelo autor em outros... O autor ele cita Pierre Duhem diversas vezes. O Pierre Duhem, para quem não sabe, ele é um físico. Então, ele é um físico que fala sobre filosofia da ciência aplicada à física. Então, ele tem formação na área. Mas no caso do Karl Popper, ele é filósofo. Ele está falando sobre ciência. Então, existe um problema que ele aponta, que os filósofos que falam sobre ciência muitas vezes falam de um modo muito formalizado ou idealizado do que deveria ser a ciência. E ele fala que o Karl Popper apresenta a tese de que há nas teorias científicas e nas leis que são formuladas algum elemento de resolução de problemas, mas que o papel da ciência não é, ou das leis, das teorias, não é necessariamente resolver um problema prático. Às vezes é apenas a descrição da natureza, né? E que uma das principais habilidades do ser humano qual é a principal habilidade do ser humano? É de imaginar cenários futuros e fazer previsão. Isso através da linguagem, e a ciência como linguagem tem papel nisso, que nos ajuda a prever coisas. E o Marx ele também fala sobre isso, entende? Tipo, Marx, quando ele vai definir o trabalho humano, uma das características do trabalho humano é que ele é além do biológico, né? Então, o ser humano ele consegue planejar aquilo que ele vai fazer. E ele compara o trabalho de uma abelha com de um arquiteto. Por pior que seja uma colmeia que um arquiteto projete, esse arquiteto ele consegue programar, ele consegue projetar, ele consegue planejar aquilo que ele vai fazer. Então a gente não trabalha na natureza, né, apenas com o nosso instinto biológico. E por que eu estou falando sobre isso? É porque eu estou citando um outro autor que também corrobora com essa argumentação, ok? Não exatamente nos mesmos termos, mas ele também fala sobre a gente conseguir planejar, né, o planejamento. E a ciência, como uma linguagem, ela também auxilia nesse planejamento, segundo o autor. Agora, vamos para o nosso quarto e último capítulo, Planos Humanos e Planos de Civilização, né? Lembrando que a gente leu os 3 primeiros capítulos, que são Interpretações da Natureza, Magia Negra e Magia Branca, a Estratégia do Conhecimento Científico, em que ele fala da ciência como algo do ser humano, ok? Algo do ser humano, algo construído e que traz uma visão unificada da natureza. Antes da ciência, a gente não tinha essa visão unificada. E a empreitada da ciência, como a gente conhece hoje, é a visão de unificar as visões. É uma tentativa de unificar as visões da natureza, né? Diferentemente de outros modos e tal. E aí, como eu já falei em outros momentos, o que acontece?
a gente tem a noção de universo como a gente tem hoje, porque antigamente não existia essa noção de universo, né? Existia a noção de cosmos, em que o cosmos ele era dividido, ele era ontologicamente diferenciado e ele era ontologicamente ordenado e qualitativamente diferenciado. Então, o que acontece? A gente tinha, como eu já falei, um supralunar, sublunar e todas as outras coisas. Então, não existia uma totalidade. E por conta disso, as leis da natureza, ou as leis assim, gerais, não podiam valer para tudo. Por exemplo, as leis da física. A física era terrena, era da Terra, que era a física de Aristóteles, que é muito baseado também na metafísica e tal. E a gente tinha astronomia. Hoje em dia a gente tem uma unificação entre a astronomia e a física, mas não é bem recente isso, com Newton. Newton que vai unificar, não necessariamente Newton vai falar tanto de astronomia, mas ele traz a noção de lei universal. Tanto que a gravitação tem a visão, tem um nome, né, de lei da gravitação universal, porque a gente tem essa noção de universo, diferentemente do que a gente tinha antes. E também tem uma noção, a gente também tem uma noção que é interessante falar aqui, que ele traz do ponto da religião, do protestantismo e tudo mais. A gente tinha uma filosofia, né, uma filosofia teocrática ou teocentrada muitas vezes. Então o ser humano como obra de Deus, né, e o universo separado da criação divina. Então isso também é um aspecto, né, porque a revolução científica nasce junto com a laicização da vida, né? A religião se torna algo mais privado, né? E aqui é interessante vocês pensarem que religião não tem nada a ver com razão, assim. Quando eu falo de religião, não estou necessariamente querendo fazer um contraponto com razão, porque existe a utilização da razão para a defesa da fé, que a gente chama de teologia racional, que é utilizado, por exemplo, por São Tomás de Aquino. Ele vai utilizar a razão para tentar explicar, por exemplo, porque Deus existe. Não é que agora a gente começa a utilizar a razão, não é sobre utilização da razão ou não, né? É sobre outra coisa, né? Mas assim, a gente tem uma visão mais voltada para o ser humano, mais antropocêntrica, o ser humano no centro e não tanto o Deus ou a religião, né? Isso foi uma das coisas que aconteceu, né? E também existe a questão do protestantismo, que coloca a possibilidade de mais de uma interpretação sobre a realidade natural, porque a gente tem uma pluralidade de interpretações sobre a natureza. Então, o que acontece? O Kepler ele também vai auxiliar. Mas assim, o Kepler ele não traz a noção de lei universal, entende? Tipo, o Kepler ele foi um dos precursores da física, mas ele não fundou a física como a gente conhece hoje, entende? Ele ainda utilizava algumas explicações metafísicas para explicar o movimento dos planetas, por exemplo, né? Algumas motivações metafísicas. Ele não necessariamente disse que aquelas leis que estão sendo observadas estão valendo aqui também, entende? Tipo, a primeira vez que a gente tem alguém falando de lei universal é Newton. Newton que vai falar, por exemplo, lei da gravitação universal, que vale para todos os casos, né? Assim que Kepler começa, né? Na verdade, antes disso, a gente começa com Galileu, né? Vem Galileu, Copérnico, Kepler e Newton. São os 4 grandes. E aí, filosoficamente falando em questões de método, nós temos Descartes e Francis Bacon, né? Os principais. Francis Bacon ele vai falar muito sobre o método em si, o método científico no Novum Organum. E Descartes vai falar sobre a filosofia mecanicista, que é a base da ciência moderna.
Então, é isso, tipo, não é totalmente... Kepler, ele ainda não funda a física como a gente tem, entende? Começa com Galileu, depois Copérnico, Kepler, só que quem vai trazer essa visão unificada em si vai ser o Newton, né? Que ele vai falar sobre... Porque ele fala o que acontece. O Princípio, que é o livro dele, é Bases Matemáticas da Filosofia Natural. Então ele está falando sobre a natureza, entende? E a natureza era terreno, né? Porque a gente chama o resto de cosmos. A gente chama o resto que era acima do céu de cosmos. Ele vai dizer que a natureza terrena também tem essas mesmas leis. Também observa as mesmas leis. Que é o que ele tenta falar lá no livro dele, né? E aí ele vai falar que tudo é a mesma coisa. Só que é um salto muito grande, né? A gente pensar que a Terra e lá fora é a mesma coisa. Porque até mesmo Newton fala que a gente só consegue observar aquilo que observamos porque estamos sobre o ombro de gigantes. Eu acho muito complicado quando a gente fala sobre ciência, que é menosprezar o conhecimento de outras culturas, simplesmente porque a gente tem um conhecimento que pra gente é óbvio. Isso é meio complicado, porque a gente tende a achar que outras culturas eram menos desenvolvidas, mas, por exemplo, os romanos fizeram os aquedutos que até hoje a engenharia contemporânea tem dificuldade de explicar como é que eles fizeram com uma precisão daquelas se eles não tinham um conhecimento tão grande, né, de matemática e da engenharia contemporânea. Porque eles não conseguem conceber um conhecimento sem alguns conhecimentos que pra gente hoje é um conhecimento muito natural, porque outras pessoas descobriram, né? É muito fácil falar que a gente é mais desenvolvido quando nós mesmos não somos capazes de fazer uma descoberta que tenha, sei lá, 1% da magnitude de grandes descobertas, por exemplo, né? Hoje em dia, para a gente é natural a teoria da evolução. A teoria da evolução é uma coisa muito natural para a maioria das pessoas. Tanto que toda a biologia que se desenvolve hoje em dia tem duas bases, né? Que é a teoria da evolução e a genética. Que para a gente é natural essas teorias. E é muito fácil a gente falar que antigamente as pessoas tinham uma visão distorcida do que é a natureza, porque eles não conheciam. Só que a gente não seria capaz de fazer uma descoberta que tenha 1% das descobertas da genética ou da evolução, né? Então é complicado, né? E também existe, que eu gosto de frisar, existem vários pensadores e várias linhas de pensamento, né, filosóficas, que dizem que aquele conhecimento antigo foi a base para as teorias e para o desenvolvimento da ciência moderna. E eu acredito muito nisso. Por quê? Os pesquisadores, os cientistas, não abandonam totalmente o que era desenvolvido. Assim como a física newtoniana não foi abandonada. Hoje em dia, no curso de física, você ainda estuda a física newtoniana, a gente estuda ela no colégio. Apesar de que o autor fala que a gente teve uma revolução na física, né? Não acho que a gente teve revolução, porque ainda vale, né? Porque o que é uma revolução no geral? É quando você destitui um governo, vamos falar uma revolução política. Você destitui o governo lá, chega lá a força e fala, nosso grupo aqui quer que você caia. Você coloca um outro modo de governo. Foi assim na Revolução Francesa, na Revolução Haitiana, na Revolução Russa. Então, acabou tudo aquilo que tinha antes. Por exemplo, a monarquia na Rússia acabou. A monarquia, o Estado absolutista acabou na Europa. Mas foi assim com o conhecimento? Não. O conhecimento ainda vale. Muita coisa ainda vale. Então a gente tem que tomar cuidado um pouco também com essa narrativa de revolução, né? Porque não é... E normalmente as pessoas que falam sobre revolução científica no século 1500 e 1600, por aí, atribuem um papel muito grande à ciência, às vezes um papel muito maior do que ela realmente tem, assim.
na verdade, colocam um peso muito grande na ciência como paradigma, ou método científico como paradigma correto para obtenção de conhecimento. Falam que não pode ter nenhum conhecimento fora do método, sendo que a gente sempre produziu conhecimento. Outros povos também produzem conhecimento, como, por exemplo, os indígenas têm um enorme conhecimento sobre plantas e sobre medicina na região amazônica, e que nem por isso é um conhecimento inválido, porque ele não passou por um crivo de um método científico, entende? Então a gente também tem que pensar nisso, né? Da onde vem essa noção de revolução científica? Agora vamos começar o nosso próximo capítulo, que é o capítulo Planos Humanos e Planos da Civilização, que é o último capítulo do livro, e depois a gente acaba. Vamos lá. Se a ciência é, na realidade, um passo irreversível na história cultural, se uma mudança em espécie ocorreu algures há cerca de 400 anos, resta algum lugar para a ética e para valores? O livro é Magia, Ciência e Civilização. E aí ele está falando sobre ética e valores. Podíamos formular esta pergunta com base em dois campos diferentes. Primeiro, podíamos dizer: parece que todas as nossas ações serão explicadas em última instância no mecanismo das estruturas físicas. E se é assim, não há liberdade de ação, e é inútil perguntar se devo fazer isto, e se devo portar-me bem, se devo ir para a universidade, se devo aprender, seja o que for. Um pouco à maneira calvinista, se tudo está pré-ordenado, então por que devo preocupar-me? Basicamente o que ele está falando é o seguinte: se tudo está de acordo com leis da natureza, né, por que eu devo me importar com valores e com ética? Ele faz uma comparação com a teologia calvinista. Porque a teologia calvinista vai defender a predestinação. Quer dizer que tudo aquilo que acontece já está predestinado por Deus. E aí, existiram, no caso, algumas correntes, como positivismo, que tenta explicar tudo através do método científico e da física. O Augusto Comte, vai tentar criar uma física do social. Hoje em dia também existe nas ciências sociais a econofísica e a sociofísica, que tenta trazer teorias físicas, da física mesmo, para a modelagem de problemas sociais. Só que qual é a validade disso? Aí depende do que você está pensando e qual é o paradigma que você leva para o estudo dessas ciências. No capítulo 3, mencionei que isto é uma especulação metafísica e que, como todas as especulações metafísicas, não tem realmente qualquer influência na ação. É uma análise absolutamente inútil. Pode muito bem ser verdade, como pensava Laplace, que o universo se desdobre de uma maneira imperturbável, com talvez algumas oscilações de energia. Mas, de modo geral, não interessa nada que seja fora dessa sequência física. E, em particular, pode muito bem ser que estejamos sob a influência de uma ilusão quando pensamos que aprender a ler não passa de uma resposta mecânica ao modo como fomos feitos ao nascer e pelo nosso crescimento subsequente. Pode ser que toda essa conversa sobre a natureza e a nutrição, sobre o instinto e o plano, esteja fora de questão. Talvez tudo isto seja realmente a mesma coisa, e todos os planos, todos os pensamentos humanos sejam Shen, ou epifenômenos, só aparências. Tem um exemplo muito, muito interessante disso, que é o caso da biologia, né? Algum tempo atrás, até o século XX, digamos, existiu uma forte influência do determinismo. Por exemplo, o determinismo é a ideia de que algum fator vai determinar tudo, né? Tudo é determinado por um fator específico. Por exemplo, tem o determinismo geográfico, existe o determinismo de gênero, o determinismo biológico, né? O determinismo biológico ele era muito forte, até que alguns autores foram contra isso, né? Por exemplo, existe um livro que é a Tríplice Hélice,
que fala contra o determinismo do DNA, né? Que é o determinismo genético, que diz que tudo é determinado pelo nosso DNA. Por exemplo, a perspectiva conservadora sobre o gênero é um determinismo biológico, que ele diz que se você nasceu A ou nasceu B, isso determina o modo como você deve agir na sociedade, né? Então aqui a gente já tem estudos como Margaret Mead, que ela estudou diversas sociedades e descobriu que cada sociedade tem um papel diferente para os gêneros, que os gêneros não são a mesma coisa em todo tempo e espaço. Então, esse é o principal, né? O determinismo de gênero é o principal. Na verdade, é um determinismo biológico que coloca o de gênero, né? Porque eles falam que, assim, se você nasceu de um jeito, né? Que eles, no caso dessas correntes deterministas, eles igualam gênero e sexo. Chama isto um pedaço de metafísica completamente estéril, porque não nos diz absolutamente nada. Depois de dizermos tudo isso, não tem influência absolutamente nenhuma na nossa conduta. Raciocinamos debaixo da crença profunda de que a razão por que queremos ter bastante instrução e obter nota A em todas as disciplinas tem a ver com o modo como fomos feitos. Está falando basicamente que a nossa predisposição a estudar seria pelo modo como teríamos sido feitos. É a mesma coisa que dizer que o QI, por exemplo, o QI ele é genético, não é? A gente sabe que se você pegar uma pessoa e privar ela de ter educação, ela não vai desenvolver a inteligência dela no máximo, né? Mas, enfim. E é interessante pensar que correntes deterministas levam à eugenia. Porque se a gente tem uma corrente que diz que o que determina o ser humano é o DNA, se a gente faz um mapeamento do DNA, a gente pode simplesmente fazer uma limpeza genética na sociedade. Porque as pessoas que têm os genes que a gente não quer, a gente tira da sociedade. Então é muito importante a gente pensar que mesmo as ciências da natureza, ou as ciências empíricas, sejam ciências físicas ou biomédicas, também são lugar de disputa política, né? Porque são uma visão política, ok? Mas não faz qualquer diferença. Comportamos-nos exatamente da mesma maneira, vamos às mesmas conferências, fazemos os mesmos exames. Por outras palavras, a noção de que há uma análise inserida no mecanismo puro das nossas vidas é um pedaço de especulação irrealista, exatamente como o solipsismo. Ora, toda a gente sabe que o solipsismo não pode ser refutado. Não podemos provar a ninguém que as outras pessoas são reais. Numa piada clássica de Bertrand Russell, me contou, e estou certo que o fez a muitas outras pessoas, ele disse que amava a senhora que lhe tinha escrito a dizer que estava indignada porque se o solipsismo era tão obviamente incapaz de ser refutado, por que é que um maior número de pessoas não acreditava nele? Penso que se deveria então responder à senhora, por que é que não pode imaginar um maior número de pessoas que acreditam nele? Mas nós estamos realmente no mesmo barco que a noção metafísica de que toda a vida podia ser reduzida a alguma espécie de mecanismo previsível, porque não está realmente nem aqui nem ali. Ninguém se comportaria de maneira alguma de modo diferente. Se vindes a uma conferência, é porque pensais que quereis vir, e que os vossos pensamentos sejam uma fantasia ou uma realidade, vindes de qualquer modo. Ora, eu penso que este ponto tem muita força, e em grande medida não tem sido invocado no meio de toda a algazarra sobre a predestinação e o livre-arbítrio e outras coisas do gênero, mas não vou deter-me nisto. Ele fala ainda sobre a predestinação, né, como eu falei. Contudo, podia haver uma segunda razão para dizer: se a ciência se tornou agora e para todo sempre a visão do mundo, talvez haja outra razão para não querer a ética e os valores. Ele está falando sobre a ética e os valores abaixo da ciência como visão de mundo.
Resumidamente, o que ele está falando é que se a ciência é um modo de ver o mundo, é uma visão de mundo universal, para que eu vou querer a ética e os valores? Aonde entra o papel da ética e dos valores? E é esta. Se o mundo tem esse tipo de mecanismo, então não tem qualquer significado. A vida não tem um plano. Não existe nada para que o homem tenha sido criado. E nessas circunstâncias, podias dizer com toda a seriedade: bem, agora sinto-me realmente feliz por me portar mal. Agora você pode fazer o que lhe apetecer com a sua conferência. Não estou interessado. Só estava interessado quando pensava que ser um ser humano era uma forma de realização de alguma finalidade maior. Mas se não há um plano, se não há uma finalidade, se todo o universo pode ser reduzido a um pedaço de maquinaria, bem, então você não pode realmente persuadir-me a vir. Vou a qualquer outro lado apanhar uma bebedeira. Ou seja, se tudo é parte de um mecanismo, então a gente só é parte de um mecanismo, não tem por que discutir ética e valores. Eu vou fazer o que eu bem entender. Notares que utilizei a mesma palavra plano que usei no primeiro exemplo, em que perguntei: podemos planear a nossa conduta? No segundo, perguntei: existe um plano para o universo? Do meu ponto de vista, a maior parte das discussões sobre a segunda questão falha por não se compreender a natureza dos planos humanos. Tanto poetas como tecnólogos pensam por vezes que a não ser que se faça uma distinção entre o mecanismo da vida e outras verdades mais profundas, não é possível edificar um sistema ético. Hume disse que não há ciência que possa fazer os valores derivar dos fatos. Isso foi reafirmado por G. E. Moore com o logro naturalista. Então ele agora vai falar sobre como se formam os valores, né? Que não há necessariamente relação entre os fatos naturais e os valores. Os valores são de natureza humana, e a natureza da Terra, a natureza natural, digamos assim, é distinta dessa natureza humana e dos valores. Max Weber deu a esta discussão uma larga difusão quando disse: da ciência não podem extrair-se valores, mas devemos praticá-la com paixão, e isso torna valiosa. O que acontece? Valores e ética não são questão de ciência. Mas todas essas ideias contêm a suposição de que os valores devem ter um cunho diferente da atividade da vida cotidiana. Ora, é a este tipo de dualismo que chamo magia. Insurgi-me contra ela no capítulo 1. Prossegui a cruzada nos 2 capítulos subsequentes. E quero de novo insurgir-me contra ele aqui. Continua sempre presente em nós naquele dualismo cartesiano que tenta distinguir entre a alma e o corpo, como se tratasse realmente de entidades separadas. O ponto de vista que avancei como sendo um dos 5 pontos fundamentais relativamente à ciência é de que só uma visão unitária dará resultado, de que qualquer tentativa para bifurcar as atividades da vida e para estabelecer um dualismo se torna automaticamente uma espécie de magia. No capítulo 1, citei um poema de Cummings, Deixai que cite agora um de Yeats. Faz parte do poema The Tower e consiste em 2 fragmentos. O primeiro fragmento diz: Locke afundou-se num delíquio, o jardim morreu. Deus tirou da sua ilharguia a máquina de fiar. E o segundo fragmento interroga: onde achei eu essa verdade? Da boca de um médium. Do nada ela proveio, do barro da floresta, da escura noite onde jazem as coroas de Nínive. Bem, aí tendes a distinção espetacular. O primeiro fragmento diz que Locke representa a filosofia, a ciência, tudo aquilo que Blake chamava Locke, Newton e Descraques. Locke afundou-se num delírio. O jardim morreu. Jardim com J maiúsculo, Jardim do Éden. Deus tirou da sua ilharga a máquina de fiar. Somos fortemente tentados a dizer que Jardim do Éden morre e logo vem a tecnologia. Então estamos falando entre religião e ciência. Ora, eu já tenho suficientes sarilhos com os tecnólogos que pensam que são mágicos.
Mas agora vedes que o segundo verso é muito pior. Porque quem é o mágico? O poeta. Onde achei eu essa verdade? Da boca de um médium. Do nada ela proveio. Do barro da floresta. Da escura noite onde jazem as coroas de Nínive. Ora, eu penso que se trata de um ponto de vista terrivelmente destrutivo. É perfeitamente verdade que a mulher de Yeats era médium e que produziu este tipo de mensagem. Não podia, de certeza, produzir uma máquina de fiar. Mas penso ser absolutamente falaciosa a noção de que esta grande verdade sobre como o jardim morre nos ocorre em virtude de um certo tipo de inspiração profética, de que é a única maneira que temos de saber aquilo que são a ética e valores. E igualmente falaciosa é a noção de que o tecnólogo é outro tipo de iniciado. Porque ele fala basicamente que a magia ela vai ser substituída pela tecnologia. Porque a magia era algo que quem tinha domínio da magia tinha poder, né? Um poder de controle sobre a natureza. E hoje em dia, a magia deu lugar à tecnologia. Quem tem domínio da tecnologia tem poder sobre a natureza, né? É isso que traz o conhecimento científico, entende? O que está errado em todos estes pontos de vista mágicos é que eles, de algum modo, criam um mundo em que há pessoas que sabem e o resto da malta, aí embaixo, escutais e deis-vos, embora dizem, homem maravilhoso, como é que ele faz aquilo? Então ele está falando dessa noção entre quem tem o conhecimento sobre a tecnologia e quem não tem o conhecimento da tecnologia. Mas não fazeis nada quanto a isso, deixais tudo ao meu cuidado. Muito bem, eu não penso que o mundo seja feito de seres humanos que tenham qualquer diferença de mim. Ora, Yeats, segundo creio, pensava que o mundo era feito de seres humanos diferentes. Mas uma vez que morreu, não devemos realmente discutir sobre isso. Se há alguma razão para que o ponto de vista mágico tenha que ser desmantelado, é porque a essência do dualismo é de que existem mágicos. Há um mago, há um consolador do espírito ou da alma, nos termos cartesianos, que é diferente de um ser humano comum no seu trato com o cotidiano. Existe um iniciado, ou aquilo que Calvino costumava dizer, um eleito, que pode realmente fazer seja o que for, porque o eleito é como aqueles engenheiros altos e simpáticos, envergando togas brancas que costumavam deambular pelos livros de Wells. Os engenheiros dizem, meus bons amigos, sede felizes, cuidaremos do vosso conforto, velaremos para que as naves espaciais cumpram os horários, ou que os comboios cumpram o horário. Então ele está dizendo que a tecnologia é um novo tipo de magia. E eles são os eleitos. Os tecnólogos, ou aqueles que têm o conhecimento sobre a tecnologia, são aqueles que são iniciados. Afinal de contas, não era nisto que consistia todo o império de Mussolini? Ora, eu penso que a vida não tem a ver nem com as naves espaciais, nem com os comboios. E penso que se aderirdes a este ponto de vista, vos colocais na posição do tipo de sociedade escravagista que acredita que existem eleitos, que existem iniciados, que eles sabem. A doutrina de que a tecnologia se dissocia das questões humanas comuns coloca o eleito à parte e diz: praticaremos um poderoso paternalismo. É basicamente falsa, por razões que desenvolverei. Em primeiro lugar, contudo, deixais que divague por momentos. Né? Então, basicamente, o que ele está dizendo é: não existe essa distinção entre iniciados e não iniciados. Beleza? Todo mundo é igual. Há uma coisa que tens que perdoar aos tecnólogos. Eles amam aquilo que fazem. Max Weber tinha toda a razão quando disse que, ao fim e ao cabo, todo ser humano se apaixona por aquilo que faz. Já não acho verdade. Porque, às vezes,
a maior forma de você acabar com o teu sonho é você trabalhando com o que você ama. Dependendo do que você trabalhe, às vezes a obrigação mata o prazer de criar. Mas aí isso é opinião minha. Mas ele está dizendo que Max Weber diz que todo mundo acaba amando aquilo que faz. E muitas vezes a razão por que eles creem que as outras pessoas são inferiores é porque sabem que as outras pessoas trabalham em bancos, ou lavam pratos, ou ficam em casa a tomar conta de bebês. Coisas que eles não gostam de fazer, e em relação às quais não têm qualquer paixão. Né? Então ele fala que os tecnólogos, às vezes, eles se acham superiores porque eles amam aquilo que fazem. Penso que temos muita sorte em ser os eleitos quando fazemos aquilo que realmente gostamos. Disse uma vez numa entrevista à BBC que tinha tido uma vida maravilhosa porque sempre foi pago para fazer aquilo que gostava, tal como uma prostituta. Jesus amado. A BBC escamoteou a última frase, mas, naturalmente, os técnicos amam aquilo que estão a fazer. E por esta razão, por exemplo, é absolutamente certo que todas aquelas pessoas que trabalham em Los Alamos iam fazer explodir aquela bomba. Ninguém podia detê-las. Mas dizer aquilo não é de modo algum dizer que eles iam fazê-la explodir e matar 120 mil pessoas. Não era isso que o memorando propunha. Elas estavam naturalmente loucamente ansiosas para experimentar a bomba e, de certo, encontravam 1001 desculpas para justificar como seria bom que as pessoas assistissem a isso, quando realmente o que elas eram mortas por vê-la arrebentar. Mas tende sempre presente que estar morto por vê-la arrebentar é tão empolgante como conduzir um foguetão à lua, e não tem nada a ver com o gozo de matar um grande número de pessoas. Poético isso aqui. Ele está falando sobre explodir a bomba. Ele falou que as pessoas que estavam produzindo a bomba sentiam prazer naquilo que estavam fazendo, né? Em produzir tecnologia, elas queriam explodir. E elas só desenvolviam alguma desculpa para poder explodir a bomba. Isso é bizarro, né? De modo que deveis admitir que existe em todas as atividades o sentido de que a perícia nos transmite uma ânsia tremenda de ver o nosso trabalho posto em prática. Então, quanto mais nós nos aprofundamos, mais queremos ver nosso trabalho em prática. É, na verdade, muito importante, porque uma das coisas relacionadas com a ideia do eleito é que eles gostam de trabalhar em segredo. Um cientista francês trabalhou para mim durante a guerra e dizia sempre que via um papel assinalado como secreto. Penso que existe um pequeno erro, mas quando viu a nova classificação que os americanos trouxeram e que era altamente secreto, então disse: sei que existe um erro enorme. Ora, ele podia não ter querido significar um erro no sentido de apenas um erro matemático, mas vedes basicamente que isto é terrivelmente verdade. E toda a questão sobre secretismo e ciência, investigação secreta de qualquer tipo, está relacionada com isso. Porque me formo ano que vem. É ano que vem que eu vou fazer o TCC. Acabei o meu penúltimo ano de curso. Ora, ele podia não ter querido significar um erro no sentido de apenas um erro matemático, mas vedes basicamente que isto é terrivelmente verdade, e toda a questão sobre secretismo e ciência, investigação secreta de qualquer tipo, está relacionada com isto. Por que é que os cientistas continuam a dizer: não queremos uma moratória, queremos toda a espécie de coisas, mas temos realmente que fazer descobertas? É simplesmente porque, com o advento do secretismo, toda a tradição científica se distorceu. Bastaria capacidade para fazer progressos numa direção natural, de preferência, a resolver problemas de uma direção predestinada. Trata-se de uma questão enorme, e cita um pequeno poema de Robert Burns sobre secretismo em coisas de amor. Eu renuncio ao quantum de pecado, ao acaso de esconder. Mas aí, isso endurece tudo dentro de nós e petrifica o sentimento. Então ele está falando sobre a questão, né, de fazer as coisas secretamente, né? Que ele está dizendo que agora bastaria capacidade para fazer progressos numa direção natural, né?
Agora nós podemos fazer progresso na área que bem entendermos, não numa direção predestinada. Agora, todos sabem que isso é verdade relativamente a uma história amorosa ilícita, que é um estado de coisas muito venturoso, mas também é essencialmente verdade em relação à prática da ciência, e a razão por que o secretismo em assuntos de investigação é um mal tão fundamental, e a razão por que, por este motivo, o prazer de querer que a investigação seja conhecida, o desejo de ser publicado, a ansiedade de não trabalhar em organizações peadas por patentes, regras e leis, sejam uma parte tão saudável do progresso científico. Ele está dizendo que ser público é uma coisa boa, né? Fazer algo que não seja secreto, que não seja regido por patentes, regras e leis, é muito importante, porque permite ao cientista fazer progressos nas áreas que ele tem interesse. Ele está falando da relação entre paixão, né, e por que os tecnólogos se acham superiores, muitas vezes, a outras pessoas. Porque aqueles que têm domínio da tecnologia e da ciência, eles produzem conhecimento em áreas que eles gostam, e eles veem a sociedade trabalhando em coisas que ela não gosta. Ou pelo menos que eles não gostam, né? Que estão dizendo que essa coisa de querer comunicar a todos é porque eles têm paixão naquilo que eles fazem. Isso é importante. A liberdade para você escolher qual tema você quer trabalhar. Entende? Uma vez que falei tanto sobre o conceito de eleito, e uma vez que fiz algumas observações acerca do catolicismo romano e a magia que podem levar alguém a pensar que tenho preconceitos em assuntos religiosos, deixai só que ponha em realce a mensagem de Calvino. Lendo uma passagem de Erastus, grande contraditor da Igreja e da magia, que acreditava que o protestantismo acabaria com isso tudo, no capítulo 3, citei uma passagem que ele dizia que a imaginação não podia existir, que não podia saltar do cérebro de um homem para o outro. Era esta espécie de caixa em que ele tinha encerrado. Aqui ele diz algo sobre magia e, particularmente, sobre formalidades e cerimoniais. Não há poder nas cerimônias senão o de representar, porque as cerimônias foram instituídas por causa da representação, ou então da ordem e do esplendor, de modo que, ferindo os olhos dos menos instruídos, pudessem ajudar tanto o entendimento como a memória. Estou lendo Magia, Ciência e Civilização. Estou lendo o 4º capítulo do livro. Os outros 3 livros já foram lidos, os 3 capítulos já foram lidos, estão no YouTube. O link está na bio. Walker, de cujo livro sobre a magia estou a citar, tem uma seca nota de pé de páginas sobre esta passagem, dizendo que ela parece implicar que cristãos inteligentes com boas memórias não necessitam de quaisquer cerimônias. Ele está dizendo que a cerimônia é uma representação, né? A cerimônia é uma representação em que apenas nos aguça a memória. Apenas isso. Ele está dizendo que cristãos inteligentes com boas memórias não necessitam dessas cerimônias. Mas, se a gente lembra de outros capítulos, a gente lembra de São Tomás de Aquino, que fala, e da teologia católica, que fala sobre a transubstanciação. Se a gente faz a reza, a Eucaristia, né? A hóstia e o vinho vão se transformar no real corpo e sangue de Cristo. Mas ele está dizendo aqui que essas cerimônias religiosas são apenas representação, que não acontece de fato, né? E aí, lembrando também que o autor ele faz uma relação entre avanço da ciência e protestantismo. Por quê? Se a palavra do padre ou do sacerdote consegue transformar a hóstia e o vinho no corpo e no sangue de Cristo, as palavras têm poder.
Mas justamente a ciência moderna vem dizer que não. Se você tem uma coisa que é verdadeira, você dizer que outra coisa é verdadeira no lugar dessa primeira verdade, apenas pela fala, isso não torna essa segunda coisa verdadeira. Ela precisa ser provada. Mas como é que isso vai ser válido se a gente tem a palavra tendo poder no catolicismo? Isso é uma questão, né? Porque se a palavra consegue transformar no corpo e no sangue de Cristo, a palavra tem poder. Então, dizer algo tem poder. Mas a ciência não está dizendo isso. Por isso que existe um papel do protestantismo. Tanto que uma das nações que mais desenvolveu a ciência foi a Inglaterra, com Hobbes e Locke, por exemplo. Foram importantes. No caso da Alemanha também. Nessa época, a Alemanha ela era muito importante na filosofia, apesar de que politicamente nem tanto. Mas filosoficamente foi uma das nações mais importantes junto com a Alemanha, porque eram países protestantes. Aí você vê. Porque as mudanças religiosas levaram a mudanças sociais, que levaram a mudanças intelectuais. Então, existe uma ligação, né? Normalmente, grandes mudanças de pensamento e grandes mudanças intelectuais são precedidas por grandes mudanças na realidade social. E isso é uma coisa que corrobora com a tese do autor, que fala que a ciência é uma atividade inerentemente humana. Mas não estou a fazer uma piada sobre isso, sobre religião. Estou simplesmente a mostrar como é fácil chegar a esta noção de eleito, de que pertencemos a uma categoria especial, de que o nosso tipo de conhecimento está numa categoria especial. Ele está falando que os conhecedores da ciência, eles são como os eleitos no calvinismo, né? Os tecnólogos e os cientistas são eleitos. E aí ele faz essa relação com o calvinismo. Mas ele está querendo refutar. Ele está querendo dizer que é fácil chegar a essa noção de que os cientistas são eleitos por diversos conhecimentos, ok? Por diversos meios, é fácil você chegar nessa noção de que os cientistas são eleitos e eles estão acima da sociedade no geral. Mas ele quer argumentar que essa noção é falsa. Mas ele está mostrando alguns argumentos. Porque eu acho interessante a linha argumentativa dele. Você não precisa necessariamente concordar com ele, mas é interessante porque ele traz outras visões. Assim como ele fala sobre a Revolução Científica, ele vai trazer alguns autores que vão contra essa noção de revolução. Dizem que houve uma continuidade. Porque ele cita anteriormente também sobre hermetismo e alquimia. Ele fala que tanto o hermetismo quanto a alquimia para alguns autores, foram a base para a ciência. Alguns autores vão dizer que foi nos estudos de alquimia que nasceu a ciência. E ele cita esses autores. Ele fala, não concordo, mas alguns acreditam que sim. Então ele está expondo não só o pensamento e o ponto de vista dele, mas também pensamento de outras pessoas. Eu acho isso interessante, né? Porque isso dá peso, isso é um instrumento retórico muito, muito interessante, né? Você expor o outro lado e dizer por que aquele lado estaria errado segundo o seu ponto de vista. Isso ajuda a fortalecer o que você está falando. E eu penso que isto é fatal, que seja dito por poetas como Yeats, por tecnólogos que pensam que podem resolver os problemas do mundo simplesmente com seu tipo especial de técnica. Muito bem. Se queremos escapar a isto, em que é que podemos fundamentar a ideia de que uma ética em desenvolvimento é de fato uma expressão humana característica? É óbvio que temos que fundamentar na especificidade da espécie humana. Devemos dizer que planejar é uma parte importante do modo como a mente humana funciona. Este assunto é importante, quer acredites, quer não, que tudo é feito pela biologia molecular. Ele está dizendo que, assim, para além do determinismo, para além do biológico, né, nós temos também o nosso planejamento.
que nós como seres humanos, temos a capacidade única de planejar o nosso futuro. Né? E aí ele vai falar sobre valores, onde entram os valores e a ética. E por que é importante citar e discutir sobre isso. Esses são os fatos. Este é o tipo de plano e é diferente do comportamento dos outros animais. Os seres humanos têm esta característica especial de memória, imaginação, representação simbólica e linguagem que lhes torna possível projetar-se em futuros que ainda não aconteceram. Estabelecer futuros artificiais e fazer planos relativamente a um e não a outro. E é este ato fundamental da escolha, realmente assaz e relevante que haja ou não livre-arbítrio, porque é assim que as pessoas se comportam. Independente se formos eleitos ou não, se há ou não de fato livre-arbítrio, nós planejamos. Isso que é importante. Está dizendo que, independente se tudo se explica pelo biológico, nós ainda fazemos planos para o futuro. Isso é uma coisa inerente ao ser humano. Né? Nós fazemos planos. Né? Então, não importa muito o determinismo, sempre vamos fazer planos. E assim como o comportamento dos outros animais é estudado em termos de como eles se comportam, assim o comportamento dos seres humanos tem que ser reconhecido por aquilo que é. O que os seres humanos têm de muito especial é que, ao fazer os seus planos, eles olham não só para o mundo que os cercam, mas também para dentro de si mesmos. Os paradoxos da ciência e os paradoxos da literatura derivam ambos desta capacidade da mente humana e de toda a linguagem humana para enquadrar questões autorreferidas. Ou seja, nós não falamos só sobre a natureza exterior, mas falamos sobre nós mesmos também. Ora, este assunto, respeitante ao questionarmos-nos a nós próprios e ao olharmos para dentro de nós mesmos, é um assunto que tem fascinado tanto os cientistas como os poetas. Um poema que penso ser um soberbo debate deste problema é o oitavo das Duínos Eleges, de Rilke. Rilke estava muito interessado nesta questão do homem que olha para dentro de si e do animal que olha para fora de si. E o seu amigo Rudolf Kastner, que sustentava uma opinião bastante diferente, também estava interessado nesta questão, a abertura do mundo ao animal com visão concreta e a tendência da visão humana para regressar a si própria. Cito algumas linhas da tradução feita por Leishman e Stephen Spender, da oitava elegia, toda ela centrada neste tema. Ele está falando que o ser humano também olha para fora. Né? E alguns paradoxos da ciência, da linguagem, estão relacionados a isso. Porque a ciência ela é uma atividade humana e o homem não olha só para a natureza. Né? Porque a ciência é como uma tentativa de interpretar a natureza, mas é feita por um ser humano que também olha para si mesmo, além da natureza. Com todos os seus olhos, a criatura mundo observa o espaço aberto, mas os nossos olhos, como que introvertidos, cercam-no por todos os lados como armadilhas, colocados à volta do seu desobstruído caminho para a liberdade. O que está fora, sabemo-lo pela cara do animal apenas, porque enquanto com uma criança muito pequena em quem pegamos e fazemos rodopiar e forçamos a olhar para trás e a conformar-se, não é tão profundo esse espaço aberto na cara do animal. Para escrever esta tradução, foram necessários 2 poetas de certa qualidade. Infelizmente, Rilke não disse nada sobre a criatura mundo observa. O que ele disse foi... Ele disse uma coisa em alemão. Aí o texto tá no original em alemão. Ora, é claro que Rilke não queria realmente dizer que só conhecemos aquilo que é exterior a nós, através da cara do animal, porque o conhecemos também através de nós próprios. O que ele quis dizer foi que, de um certo modo, a cara do animal revela aquilo que lhe é exterior,
muito melhor do que o nosso próprio rosto, porque o animal não tem estes poderes autorreflexivos. Sabemos pelas suas falhas de memória e coisas do gênero que ele não possui simbolismo para voltar a essas questões sobre si mesmo. Inclusive, é interessante pensar que muitas vezes o animal não se reconhece no espelho. Se você coloca o animal... Se você tem um cachorro ou gato em casa, coloca na frente do espelho que eles vão estranhar, porque eles não conseguem se reconhecer e pensar sobre si mesmos. Ora, estas questões são muito importantes e voltarei a abordá-las. Aqui, direi apenas que elas nos mostram que ter conhecimento do mundo físico não é simplesmente um processo de experimentação, como se o mundo existisse fora de nós próprios. A interpretação do mundo passa por uma interpretação de nós mesmos. Porque o ser humano é alguém que pensa sobre si mesmo, faz uma autorreflexão. E a visão de mundo que o ser humano tem passa por essa autorreflexão. Então é interessante a gente pensar sobre essas coisas, né? Não há linguagem que descreva desse modo o mundo exterior, embora a ciência naturalmente tente constantemente fazer isso. E, todavia, tentar fazê-lo em termos em que também outras pessoas têm acesso ao nosso tipo de entendimento. Possuímos o dom extraordinário e ímpar de podermos ver-nos e reconhecer-nos em outros e, em seguida, reconhecer a condição humana em nós mesmos. Ora, isto é um prodígio imenso. De algum modo, vós, ao lerdes as minhas palavras, não estáis apenas a ler uma corrente de mensagens. Estáis a ler as palavras de alguém que é como vós. Reconheceis em mim fraquezas que existem em vós. Pequenas coisas que escondeis de vós mesmos. Pequenas vaidades que não revelais a mais ninguém, mas que vos diverte ver que também exibo. E de repente dizeis que para vós mesmos é assim que os seres humanos são. E, ao mesmo tempo, reconheceis não só que toda a gente é, nessa medida, como vós, mas também que a humanidade tem estes rostos múltiplos, de que a vossa combinação particular de facetas é única, tal como é única a química do vosso corpo, embora seja simplesmente feita de uma combinação diferente de elementos animais que todos nós partilhamos. De modo que, quando vamos linchar um assassino, não é porque odiemos o assassino, mas porque temos tanto medo do assassínio em nós mesmos que acabamos por o cometer. É este sentido de que o ser humano é todos nós e, todavia, reconhecível em nós próprios, que confere a essa parte da nossa análise uma característica tão diferente de um mero estudo do mundo exterior a nós. Fazemos parte do mundo no sentido de que temos que analisar a experiência, e essa é justamente a nossa maneira de a decompor e voltá-la e juntá-la. Por essa razão, uma das coisas que compreendemos é o modo como os seres humanos fazem planos. E compreendemos em particular que é um conflito de valores em todos os planos que fazemos. A evolução da atividade planejadora é uma das grandes coisas diferenciadoras dos seres humanos, no mesmo sentido em que falei na linguagem no capítulo 3, como uma característica altamente específica da espécie. Se temos que encontrar uma moralidade, uma ética e uma compreensão do mundo, um sentido em que o mundo faz sentido, estamos certos de encontrar no fato de que nós, como seres humanos, interessamos a nós próprios. Verificamos isso exatamente pelo parentesco com outras pessoas e outra vez em nós mesmos. Como isso aconteceu? De certo modo, durante um período de cerca de 2 milhões de anos, aprendemos a marchar eretos, o que nos permitiu libertar as mãos, e particularmente quando descemos das árvores, libertar as mãos até a função de trepar as árvores. A libertação das mãos conduz à liberação da boca, porque em vez de se começar a manipular a comida com as mãos, a boca deixa de estar ocupada em agarrar e morder e em mastigar a comida. A boca torna-se então livre para outras coisas, de que a fala naturalmente é de longe a mais importante, mas que também instala em nós o contato frente a frente em que se assenta a vida humana. Muito antes disso, já os olhos focavam em frente,
como acontece com todos os primatas para que tenhamos uma visão binocular. Mas verificou-se agora um grande aumento da musculatura à volta da boca e à volta das mãos. Uma parte considerável do sistema nervoso dos seres humanos afeta a manipulação da boca, e isto acarreta naturalmente não só a manipulação de coisas como a fala, mas também todo o contato frente a frente. Os seres humanos desenvolvem toda a sua atividade no contato frente a frente. Por exemplo, somos os únicos animais que praticam a relação sexual de frente, e fazemos em todas as culturas. Esta é a maneira humana básica de mesmo modo que constitui a maneira absolutamente anormal naqueles poucos animais, como os primatas superiores, que fazem experiências com posições sexuais. A boca torna-se uma zona erógena, e com o desenvolvimento da fala e das mãos, desenvolveu-se, provavelmente no último meio milhão de anos, um grande desabrochamento do cérebro. Tanto quanto sabemos, há cerca de meio milhão de anos, o cérebro pesava cerca de 1 libra, talvez 1,5 libras. Agora, o peso do cérebro humano pesa cerca de 3 libras. Ou seja, o cérebro humano se desenvolveu junto, e com isso meio que dobrou, né, de 1,5 libras para 3 libras, dobrou o tamanho e o peso do cérebro humano. E não se trata apenas de uma questão de duplicar em tamanho, mas em pontos muito específicos. Houve um grande aumento de densidade das células do sistema visual, de modo que vemos muito melhor. E essa é, naturalmente, uma razão por que podemos analisar o mundo em objetos de um modo nunca acessível a um cão. Temos uma visão muito mais desenvolvida do que a visão de um cão, né? Por parte do cérebro tornou-se responsável pela fala, e uma grande parte do cérebro tornou-se responsável pela manipulação das mãos. Teve lugar a bifurcação do cérebro, que é caracteristicamente humana, de modo que utilizamos realmente para a maior parte dos nossos propósitos metade do cérebro. Então, metade do cérebro trabalha para uma coisa, metade trabalha para outra. Ter mãos, fato que está ausente em outros animais, desenvolveu-se e evoluíram os grandes lóbulos frontais. Então, tem mão com o polegar opositor, né? Porque normalmente ele só tem os dedos assim. Não tem um polegar opositor que faz com que a gente consiga pegar coisa. Tem uns dedos aqui e outro dedo aqui, ó. A gente consegue fechar assim. Se vocês forem ver qualquer outro animal, eles não conseguem fechar a mão igual a gente faz, né? Então, isso desenvolveu muita coisa no nosso cérebro, né? Ele está falando sobre isso. A gente consegue pegar um copo, né? Ó, se eu pego o copo é porque eu tenho o polegar opositor. Se eu não tivesse polegar opositor, ficaria difícil de eu pegar muita coisa que eu consigo pegar. E E aí ele fala que a atividade das mãos fez com que evoluíssem os grandes lobos frontais, aqueles que fazem de nós intelectuais e aqueles que fazem de nós cabeças de galinha. De algum modo, coordenam a memória e a imaginação. Na verdade, não sabemos bem o que os lobos frontais fazem, a não ser que qualquer dano que sofram tenha efeitos muito destruidores da integração completa da personalidade, mesmo em macaquinhos. Então ele não sabe bem o que os lobos frontais fazem, mas sabe que a destruição dos lobos frontais do cérebro humano traz danos irreversíveis na nossa personalidade, inclusive em macaquinhos, né? Macaquinhos com os lobos frontais danificados podem fazer quase qualquer tipo de tarefa mecânica, tão bem como Dante, e até podem aprender a fazê-las, mas quando, por exemplo, se eles mostram um objeto que em seguida se esconde, eles retrocedem àqueles dias dos primeiros meses de vida em que longe da vista, longe da mente. Ele está dizendo que a gente consegue fazer a maioria das atividades com os lobos frontais ruins, mas a gente já não consegue mais reconhecer, por exemplo,
Se um objeto desaparece, é como se ele desaparecesse de verdade, né? Não é só que ele está escondido. Ora, o mecanismo tal como descrevi tem muito a ver, naturalmente, com manipulação e instrumentos, mas também tem muito a ver com a capacidade para elevar o passado para o futuro e projetá-lo na previsão. E é por isso que eu digo que a atividade de planejar é com certeza básica para o homem, e provavelmente a grande pressão cultural da evolução humana tenha sido a escolha de casais com boa destreza manual e boa fala, boas capacidades para fazer planos em comunidades muito primitivas. Quer dizer que a gente consegue fazer planos, a gente consegue enxergar a realidade. O ser humano, se ele vê um objeto, vamos supor que alguém tem um objeto aqui na frente, te mostra o objeto, depois coloca atrás, você sabe que está atrás, porque você consegue fazer essa relação, você consegue pegar o passado e colocar para o futuro, né? Fazer a correlação, a relação de que alguém escondeu, enquanto outros animais não. Para eles só conseguem ver o presente. Se o objeto está na frente deles, ele existe, senão ele desapareceu, deixou de existir. E a partir do momento que você coloca na frente dele de novo, esse objeto ele volta a existir, né? E agora, estou realmente a pensar nos australopitecos, uma pequena ordem de primatas extremamente primitiva. Ora, eu tenho usado a palavra plano ao longo desta conversa para indicar previsão e reflexão crítica. Então, o que acontece é prever as coisas e refletir criticamente. E antes de prosseguir num debate mais profundo do plano, devo fazer mais uma observação sobre a reflexão crítica. Que a base para o desenvolvimento da ciência foi o planejamento, que ele acabou de descrever, como fazer planos, né, e a reflexão crítica. O plano é a previsão, mas a reflexão crítica. Isso é essencial para o desenvolvimento humano e para o desenvolvimento do conhecimento humano, como conhecemos, e principalmente para o desenvolvimento da ciência. Se queres saber se os planos que fazes foram ou não bem-sucedidos, então deveis ter algum critério que equivale a dizer isto aconteceu assim ou não. Ora, este critério de verdade objetiva, de fazer afirmações cognitivas sobre as quais podeis dizer que são verdadeiras ou que são falsas de um modo puramente objetivo, é uma coisa caracteristicamente humana. Não consigo pensar como se poderia conceber uma experiência com um animal em que se pudesse perguntar ao animal: isto é verdadeiro ou isto é falso? E é claro, é muito característico que todos os paradoxos da lógica humana só ocorram quando se começa a introduzir as palavras verdadeiro e falso. De novo, questão de linguagem. Paradoxo é essencialmente uma questão de linguagem. E aí ele está falando sobre essa questão do ser humano, dos valores e dos paradoxos na produção científica, né? E ele está falando que os paradoxos da ciência vêm de características essencialmente humanas, né? Isso que é interessante de se pensar. Penso que verdadeiro e falso são noções muito primitivas que têm a ver com a combinação de previsão com a execução, com o teste final da reflexão crítica, e por esta razão tem uma enorme vantagem seletiva na evolução humana. Então, o que é dizer que algo é verdadeiro ou que algo é falso? Primeiro, são noções primitivas, você vai prever algo, vai executar algo. Por exemplo, você faz uma previsão, você vai ter uma ação e você vai refletir acerca dessa previsão. A execução da atividade estava de acordo com a previsão ou não? Okay? Então, essa condição humana de conseguir analisar se algo é verdadeiro ou falso foi muito importante para a evolução humana, né? Algumas das perguntas a fazer sobre este tipo de descrição da evolução são: para onde é que ela vai? Por que aconteceu? Qual o plano? E os termos em que vou descrevi demonstram que não se trata de uma questão razoável. Nada do que eu disse pressupõe que houve um planejador que fez esse plano, né? A evolução humana não necessariamente seguiu um plano.
Nada do que eu disse pressupõe que na nossa evolução a raça humana está a resolver algum problema cósmico. Na mente das pessoas que tem se manifestado uma tendência muito grande para relacionar a ciência com um tipo de frase corrente em engenharia, a capacidade para resolver problemas, ou a atividade de resolução de problemas. Ou seja, ele está querendo falar que tem muita gente que relaciona a ciência e a atividade científica com a resolução de problemas. Mas não é necessariamente. A evolução humana não necessariamente foi feita para resolver problemas ou seguir um determinado caminho. Ok? Não necessariamente nós estávamos querendo resolver um problema, e não é necessariamente por conta disso que a ciência e a humanidade se desenvolveu. Ok? Mas a resolução de problemas é uma forma extremamente modesta de atividade imaginativa. Encontrar problemas tem que se lhe diga, mas o planejador não tem realmente a ver com a resolução de problemas. O planejamento não tem necessariamente a ver com resolver problemas. Um exemplo deveras atraente de faculdade de encontrar problemas é a aposta de Pascal sobre a questão de como nós devemos comportar relativamente ao além. Pascal diz que é realmente um problema muito simples. Se Deus existe, então, se não nos comportamos como deve ser, seremos danados. Se ele não existe, isso não tem qualquer interesse. De modo que podíamos aceitar esta aposta e comportarmos-nos como se Deus existisse. É um fenômeno curioso que, de certo modo, Deus não seja tão simpático como o diabo. O diabo não nos castiga por nos comportarmos bem, mas Deus castiga-nos por nos portarmos mal. A aposta de Pascal é uma aposta unilateral, porque assenta na noção de que o diabo não se faz cobrar. Mas aceitamos a proposta de Pascal. O que impressiona nela é que se trata realmente de um plano ético. É um plano indiscutivelmente desprezível. Qualquer pessoa realmente religiosa teria dito a Pascal: preferia ser danado a acreditar nessa base. Não admira que Pascal fosse um homem tão profundamente dividido e infeliz. Se isso era realmente o que ele sentia, e por quê? Porque ele pensava na ética como se fosse uma questão de resolução de problemas. Estou falando que a ética, né? A ética é resolver um problema, e é problema da existência de Deus. Né? Porque assim, fala, se Deus existe, então a gente tem que se comportar bem. Porque se ele existir mesmo, a gente vai se ferrar, né? Se a gente se comportar mal. Então ele está falando da ética e dos valores como resolução de problemas. Deixai agora que vos dê outro exemplo, o do instrutivo e delicioso livro de Jim Watson, The Double Helix, talvez, Helix ou Helix. É um livro sobre como a forma como ele e Francis Crick descobriram a estrutura do DNA. Agora as pessoas dizem toda sorte de coisas desagradáveis sobre Jim Watson e The Double Helix. Dizem como é que um homem podia andar a pensar no prêmio Nobel quando devia ter andado a pensar nas superiores finalidades da ciência. Como é que um homem entra para a investigação movido por este estado de espírito altamente competitivo? E, de um modo geral, persuadem-se de que são melhores do que Jim Watson, o que é aquilo em que tem que acreditar desde que ele ganhou o prêmio Nobel. Mas o ponto principal, ponto crucial da questão é que o livro é tão empolgante porque revela, de uma maneira muito simples, o que é que realmente é a natureza daquele tipo de plano. Aqui está um homem que planeja fazer algo de grandioso no mundo. Ele não anda por aí como os tipos do livro de Truman Capote, In Cold Blood, a matar pessoas. Isso é uma solução muito simples para o problema. Quereis figurar nas parangonas dos jornais, pegar uma arma, estrangular 18 enfermeiras e por aí vai. Mas Watson gostaria realmente de ganhar o Nobel. Aparentemente estava falando que ele queria fazer uma grande descoberta para ganhar o Nobel. Ele não começa um daqueles filmes da série B,
como grande enredo que consiste em pendurando-nos de cabeça para baixo em Copenhague, conseguimos roubar o prêmio Nobel. O que ele concebe é um plano de vida conducente a esta grande realização. E a primeira coisa que faz é encontrar um problema que vale a pena. Ele basicamente está falando como a vida dele, como a vida do cientista que descobriu o DNA, foi planejada. Ele basicamente queria encontrar um grande problema que fosse digno de receber o Nobel. Então, é isso que ele está falando sobre a característica humana de se fazer planos. Então, é muito interessante. E quando tem um problema, então diz: estou mesmo na pista de alguma coisa, por Júpiter podia mesmo ganhar o prêmio, e não podeis censurá-lo. Mas então todo tipo de sentido de procura existente no livro, de caminhar para um objetivo, é porque existe este plano profundamente subjacente de que tem um grande problema, isto é, algo que vale muito a pena fazer. E organizarei a minha vida para levar a cabo. Ora bem, enquanto cientista, como se organiza a vida para levar alguma coisa a cabo? Uma das coisas que não se faz é roubar uma porção de trabalho de outras pessoas, porque o plano da ciência é de que não se ganha nada com o trabalho roubado. E se considerardes o conjunto do percurso, emerge uma pessoa muito simples, muito encantadora, terrivelmente ingênua. A maravilhosa qualidade do livro é que ele é escrito por alguém que não usa o coração na manga, mas que anda por aí em mangas de camisa. Com um sentido transparente de como se chega a este ponto, ele diz-nos que planeeis uma atividade, que vos lanceis a tarefa e leais toda a espécie de livros que contenham seja o que for que pareça relevante. Então ele lia muita coisa na tentativa de encontrar um grande problema. E aí ele trabalhou tentando buscar um grande problema que ele queria resolver para poder ganhar um Nobel. Então, ler toda espécie de livros que contenham seja o que for que pareça relevante, que interrogueis todo tipo de pessoa. É claro que estáis constantemente a sentir que não sois muito atraentes e que gostareis na realidade de ir ao cinema, mas tendes sempre presente esta consolação. Está bem, é verdade que não saio com ninguém, mas vou resolver este problema, e tenho um problema, um ato crucial de julgamento. Então ele também faz um julgamento aqui. Ele está falando, tudo bem que eu não saio com ninguém, mas eu estou procurando um grande problema para resolver. Ora, eu chamo os planos deste tipo de planos sem limites, como que quero significar que não se trata de planos dirigidos no sentido de um objetivo específico, cuja solução pode obter-se através de um número conhecido de passos. São planos sem limites porque podeis arquitetar uma estratégia para chegar até eles, mas não podeis arquitetar uma série de táticas. E do meu ponto de vista, a grande característica do comportamento humano é que temos estratégias através das quais conduzimos as nossas vidas. E essas estratégias destinam-se a realizar alguma coisa. Não podíamos facilmente traduzir isso em palavras. Não podíamos dizer muito facilmente: bom, sabeis, gostaria de ser feliz, de estar em paz, e gostaria que as crianças se portassem melhor. E realmente não gostaria de ter que me divorciar mais uma vez. Tudo isso são coisas em que centramos as nossas vidas, mas todas elas equivalem a dizer que existem certas finalidades de caráter geral que estamos a realizar, tal como descobrir a estrutura do DNA. Ele fala que descobrir o DNA ou fazer uma grande descoberta é algo muito grande. Que a gente pode seguir uma série de coisas, mas não existe muito bem uma tática. É meio que assim, a gente não sabe quando é que isso vai acontecer. Mas a nossa vida é regida por um mesmo tipo de coisa. A gente também faz planos, a gente também tem objetivos. E não sabemos, através de um conjunto tático de passos, como resolver isso, como se fosse um problema. Fazemos planos, mas os planos não são necessariamente para resolver problemas. Assim. Não é como se tudo fosse um problema a ser resolvido. Tudo que sabemos é que acreditamos que podemos formular regras gerais da nossa conduta que darão lugar a este tipo de plano sem limites.
E o nome desse plano sem limite é valores. Dizemos simplesmente: quereis viver uma vida feliz? Bem, devíamos estabelecer um valor para a amizade. Devíamos estabelecer um valor para um certo tipo de abstinência. Devíamos estabelecer um valor particular para o tratamento das coisas pessoais, como gostaríamos de ser tratados e assim por diante. É inútil eu continuar, porque tudo isto está muito melhor dito no Sermão da Montanha, com a qual não estou a competir. Mas a característica fundamental de um plano aberto, de um plano sem limites, é que ele é dirigido no sentido da realização de objetivos gerais de vida, da ciência, e não é uma série de soluções de problemas. Não toma a saída de Pascal dizendo: conheço um truque para resolver aquele problema. Ou seja, a ética e os valores não são necessariamente para resolver problemas. Ok? Cara, estes planos abertos, planos sem limites, dependem do fato de reconhecermos que as outras pessoas e nós somos uma, de que compreendemos através de nós e de que nós compreendemos melhor através delas. E por essa razão é básico a qualquer estratégia ética da vida, uma estratégia científica tal como a descrevi no capítulo 3, ou uma estratégia ética para levar por adiante a nossa própria vida. E eu não estou a usar a palavra estratégia no sentido pejorativo. Estou apenas a usá-la como uma visão de longo prazo sobre a maneira como queremos realizar-nos. É ponto fulcral dessas estratégias que reconhecemos que todos os seres humanos são humanos, apenas no sentido em que o somos. E é por isso que sou tão contra o ponto de vista mago, do iniciado, do eleito, porque essas pessoas não existem. Eu não conheço essas pessoas. O mais que posso dizer sobre outras pessoas é que me reconheço nelas e as reconheço em mim. Ora, é este sentido profundo de parentesco humano que eu creio estar na base de todos os valores humanos. Não importa que estejamos envolvidos em trabalho científico ou em qualquer outra atividade científica sem esse sentido de verdade e de dignidade, esse sentido de que esta relação humana é um meio e de que não pode haver finalidades mais altas, mas se não acreditais nisto, então é claro, cais no tipo de armadilha em que a Alemanha nazi caiu. Os nazis estavam numa posição paradoxal muito curiosa, porque um lado, em termos de uma cultura geral, acreditavam que o poder deve vir do conhecimento. Trata-se de uma noção de que vem sendo enraizada em nós durante estes últimos 400 anos, que o poder vem do conhecimento. Mas, por outro lado, não acreditavam realmente nesta ideia por causa do aspecto particular de poder e arianismo e de eleito que eles tinham. Então ele está dizendo, ele falou que o poder vem do conhecimento e ainda falou do eleito. Então essa ideia do eleito e do poder vindo com conhecimento nos levou, de certa maneira, ao nazismo, né? de que aquele que tem um conhecimento ou aquele que é iniciado é superior. Então ele está criticando essa ideia. Não é porque você tem conhecimento em algo que necessariamente você é superior. E existe hoje em dia, né, uma noção de que quem tem conhecimento sobre tecnologia é superior. Por isso que ele fala do tecnólogo. Hoje em dia a gente pode pensar na ciência de dados, porque quem sabe analisar dados tem conhecimento, tem basicamente o poder da narrativa. E aí ele chegou até o extremo de ligar essa noção de eleito, de conhecimento igual a poder, ao nazismo. Porque eles pensavam nisso, né, do eleito. Porque ele fez essa conexão com o calvinismo, do predestinado. Porque basicamente o que acontece? O calvinismo acredita que tudo foi predestinado, inclusive nossa salvação. Então a pessoa ela é predestinada a ser salva, assim no momento que nasce. Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser. Então a gente tem um poder de ser salvo. Existem algumas regalias. E essa é a regalia que ele está dizendo sobre a pessoa. A pessoa que contém um conhecimento nessa doutrina da eleição, né, do eleito. Mas ele está querendo criticar.
porque ele diz que isso cria um grupo superior, que no caso da Alemanha nazista foi os próprios nazistas, que eles têm um conhecimento, que eles têm uma cultura superior. Então isso é perigoso. Aí ele vai continuar a falar sobre os nazistas. Muito da depravação nazi na pessoa dos prisioneiros judeus e comunistas é uma espécie de raiva escondida relativamente à noção de que esses não nazis também podiam ser seres humanos e por esse motivo têm direito a tratamento humano. Então o que acontece? É aquela coisa que ele fala de reconhecer assim no outro. Porque aí eles falam que existia uma coisa paradoxal, porque você se reconhece no outro. Se você reconhece o outro como humano, ele deveria ter um tratamento humano, assim como o seu. Porque qual é a primeira forma que você faz para ter um regime autoritário como nazista? Você querer diminuir a humanidade do outro, né? Uma das formas, inclusive, que as pessoas utilizam em discussões na internet é tirar a racionalidade da pessoa. Entende? Por quê? Você fala, pô, o grupo tal não pensa. Eles não pensam, eles não sabem raciocinar. Eles não são gente. Já viu, né? Comunista nem é gente, liberal nem é gente, pois são muito burros. Só falam merda. Liberal não é gente, comunista não é gente. Por quê? Porque você vai tirar algo que você caracteriza o ser humano, que é como ser racional. Você diz que eles não têm a razão, né, que eles não raciocinam, eles não são humanos, então eles não precisam desse modo de tratamento humano. Eles não são dignos dos direitos humanos. E foi basicamente o que eles fizeram. Né? Porque se a gente reconhece o outro como ser humano, ele necessita de um tratamento humano. Então você rebaixa ele, você subhumaniza ele. E aí você diz, eu tenho conhecimento, eu tenho acesso a algo que me torna superior, eleito, predestinado. Lembrai-vos, uma das coisas mais fundamentais sobre os centros de concentração não é que as pessoas foram espancadas e torturadas, queimadas e mortas, mas que havia uma intenção deliberada de degradar e desumanizar as pessoas desde o início. Viu só? É exatamente o que eu estava falando. O que você faz? Você desumaniza a pessoa. Porque se ela não é... Porque qual é o nome, né, dos direitos humanos? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quer dizer que todo ser humano tem direito tem assegurado esses direitos. E a preservação desses direitos. Se você não quer que a pessoa tenha direito a esses direitos, você subhumaniza elas. Né? Porque o que acontece? Ele fala, o principal não é o comportamento que certos grupos recebem em regimes autoritários. Porque isso é consequência. O principal é a forma que você desumaniza. Porque todo regime autoritário tem essa noção de que existe um grupo para perseguir. Porque você só é autoritário se você tiver um inimigo. Para que você vai ser autoritário se você não... É igual violência. Polícia e violência. A polícia só vai exercer o seu papel de polícia como agente que tem o uso legítimo da força, o monopólio legítimo da força, se tiver um grupo para atacar. É exatamente o que eles estão fazendo aí. Né? Por exemplo, era uma simples questão de política que num campo de concentração, as retretes das mulheres e as latrinas dos homens se situassem frente a frente, de um lado e de outro do arame farpado a céu aberto, e que lhes não fosse permitido resolver as suas funções físicas, a não ser à vista das pessoas do sexo oposto. Ora, podereis pensar que isto é uma espécie de requinte da desumanidade, mas é realmente a desumanidade básica. O mesmo tipo a que recorremos quando entramos em guerra com os japoneses, e imediatamente os descrevemos de modo a que parecessem ratos. Deste modo, podíamos desembarcar-nos da noção de que eles também são humanos.
Ou seja, ele fala que até no bombardeio dos japoneses houve um retrato desumanizador. Bizarro, não? Ora, o sentido em que isso é mais patente é nas experiências com seres humanos. E é sobre essas com que eu quero finalmente falar, a fim de falar sobre a ética da ciência. Ele vai falar agora sobre a relação entre ciência e ética. Por vezes, as pessoas escrevem como se um grupo de cientistas trabalhasse em campos de concentração, tal como muitas vezes escrevem sobre o amor dos alemães pela cultura e pela música. Os cientistas escutavam uma sinfonia e depois saíam e iam torturar pessoas. Posso garantir-vos que entre o pessoal dos campos de concentração não havia nem músicos nem cientistas. O seu pessoal era constituído por assassinos, alguns dos quais naturalmente gostavam de músicas e alguns dos quais até tinham alguma capacidade para a ciência. Mas concentraremos-nos totalmente na parte médica da questão. Ler-vos-ei um poema de Bertolt Brecht, Medo e Miséria no Terceiro Reich. Os acadêmicos vêm com falsas barbas teutônicas e olhos cheios de medo. Não estão interessados na ciência genuína, desde que a ciência seja ariana e se amolde àquele tipo de ideologia a que tem que se submeter. Então, o que ele fala? Eles não estão fazendo ciência, estão fazendo violência. Por mais que você tivesse alguns avanços, era sobre violência e nunca foi sobre ciência. Bem, é uma descrição perfeita do tipo de experiência que de fato se efetuaram durante o regime nazi. Em 1946, realizaram-se os grandes julgamentos de 23 médicos alemães, dos quais 7 foram enforcados, e alguns deles eram homens com algumas projeções na ciência. Por exemplo, Karl Gebhardt era o presidente da Cruz Vermelha alemã. Bizarro, né? A Cruz Vermelha, que é um dos maiores grupos humanitários, estava atuando junto com os nazistas. Também era médico pessoal de Himmler. E acontece que alguma das experiências a que superentendeu tinha um caráter muito especial. Porque quando ele foi atingido a tiro na Tchecoslováquia, Gebhardt foi chamado e tentou curar a ferida da bala sem recorrer a sulfonamidas. A ferida de quem estava ferido gangrenou, gangrena gasosa, e ele morreu. Ou seja, ele não tinha nem muita noção de medicina, né? Tá falando que teve um oficial alemão que se acidentou, ele foi lá ajudar e acabou gangrenando a ferida, e no final o oficial morreu. E Himmler disse: nunca conseguirás convencer-me de que não devias ter usado sulfonamidas, até eu ter visto experiências efetuadas noutras pessoas. Ou seja, ele não sabia nada de medicina. E assim, ele foi para os campos de concentração e efetuou as experiências. E uma vez que, por azar, as sulfonamidas davam resultados muito, muito bons, era necessário que os prisioneiros morressem para que o oficial salvasse a sua reputação e a sua vida. Tipo assim, é bizarro, né? Que o que acontece? Ele não utilizou o que ele deveria ter utilizado, que eram as sulfonamidas no oficial, e aí ele começou a fazer teste nos prisioneiros, viu que estava funcionando, ele falou: vou ter que matar, porque matei um oficial, vou ter que dizer que isso não funciona, né? Então ele não estava nem aí com ciência, né? Ora, temos que tratar este tipo de caso numa categoria própria, mas se considerarmos no seu conjunto o julgamento desses 23 médicos, verificamos que toda a investigação que fizeram é orientada para questões tecnológicas, como este negócio das sulfonamidas e da gangrena gasosa. Ou seja, o julgamento dos médicos foi tido como algo de ciência. O relato do julgamento está publicado em inglês,
como sempre com o título pavoroso, Doctors of Infamy, mas foi escrito por 2 alemães que foram ao julgamento, Alexander Mitscherlich e Fred Mielke, com o que eu acho ser um título alemão verdadeiramente esplêndido, The Dictate of the Contempt for Man. É disso que o livro trata e era assim que os alemães deviam considerá-lo. Agora, se olhardes para o índice do livro, verificareis que este fala de experiências a grande altitude, de ossos partidos, de se poderia tornar bebível a água do mar sem remover o sal. Ou seja, coisas malucas. E é isso. Poderiam as pessoas ser esterilizadas rapidamente em grandes números? E assim por diante. Ora, devo explicar-vos que nem sequer se tratava de tecnologia muito boa. Tipo assim, ele tá falando de coisas que, porra, nem que seja ciência de verdade, né? Tipo assim, poderia beber a água do mar sem tirar o sal? Poderia as pessoas ser esterilizadas rapidamente em grandes números? São meio coisas irrelevantes. E assim por diante, né? O próprio fato de que, ao fim e ao cabo, só foi possível juntar 23 médicos com algumas pretensões de qualidade, mostra que não tomaram parte nisto muitas pessoas de qualidade. Ou seja, né, só foi possível juntar 23 médicos com alguma pretensão de qualidade, né, com alguma possível qualidade. Quer dizer que as pessoas com qualidade, as pessoas que eram responsáveis na prática científica, que realmente queriam alguma ética no trabalho que estavam fazendo, não quiseram fazer o trabalho. Mas o que está errado em toda aquela atitude é a noção de que o especialista tecnológico é permitido efetuar as suas experiências com o objetivo especial de fazer a guerra e não importa que custo. Em contraste com isso, eu quero falar de pessoas que tentaram fazer nos campos algo que podia chamar ciência. Pessoas como Mengele, Entres, o professor Clauberg trabalharam nos campos de concentração fundamentalmente em experiências para esterilizar um grande número de pessoas. Ora, é difícil para mim ou para qualquer cientista falar desapaixonadamente sobre a espantosa estupidez do trabalho que era feito. Pessoas como Clauberg mandavam formar bichas de prisioneiros, produziam uma espécie de mistela que continham uma certa proporção de ácido, injetavam nas vaginas das mulheres e depois perguntavam, isto vai dar resultado ou não? E chamavam isso de experiência científica. Ou seja, não era ciência de verdade. Faziam qualquer merda e falavam que era ciência. E, tipo assim, porra, isso não era ciência. A ciência envolvia algum mínima ética. Se vocês quiserem um dia fazer pesquisa com pessoas, vocês têm que passar por um comitê de ética. Tanto seres humanos quanto animais. Principalmente coisas que você vai falar sobre a pessoa, né? Quando é mais anônimo, por exemplo, por um questionário, aí você não precisa passar tanto por comitê de ética, porque você só está trabalhando com dado, não com a pessoa em si. Por exemplo, o censo do IBGE não entra tanto em questões de ética. Mas, por exemplo, quando você trata de entrevista com pessoas, contato com pessoas, você precisa, inclusive você precisa de termo de consentimento das pessoas envolvidas para trabalhar. E você tem que registrar o seu experimento, o seu trabalho na Plataforma Brasil. Porque a Plataforma Brasil é um órgão, uma coisa do governo para tratar de ética em pesquisa, né? A gente tem diversas coisas que devem se seguir. Quando você vai fazer experimento com seres humanos, né, pode ser até dar um chocolate para a pessoa, sabe? Você precisa passar por um comitê de ética. Então é complicado. Mas não vale a pena falar sobre se os cientistas têm ou não consciência quando confrontados com a verdadeira escória da profissão científica, que estáis
que estas pessoas representam. Tratava-se de pessoas que eram incapazes de arquitetar uma única experiência razoável. De novo, não é sobre ciência, é sobre violência. Contudo, estão em curso neste país inúmeras experiências sobre a questão de como se evita de fato que as pessoas tenham filhos. Quase todo o trabalho que neste momento está a ser feito centra-se numa análise da delicada função do hipotálamo, porque é isso que controla o ciclo ovulatório. De novo. Beleza. Ele fala que estão sendo feitas várias experiências sobre a questão da fertilidade. Mas ela é sobre o hipotálamo. E mesmo as pílulas que atualmente se usam não atuam diretamente, mas só indiretamente através de parte do cérebro em que se situa o hipotálamo. E é este tipo de experiência que nos leva a algum lado. Não é o tipo de experiência que os nazis faziam. Como foi descrito, os nazistas aplicavam coisas assim, sem critério nenhum, na vagina das mulheres e pensavam, será que isso vai funcionar? Isso era tortura, não era ciência. Muito bem. Podeis dizer que talvez não possamos fazer experiência em seres humanos. Talvez um verdadeiro cientista tenha um parentesco com a humanidade que não permita fazer experiências com seres humanos. Normalmente, experiências biológicas, médicas, começam em animais. Só funcionando em animais que vamos para seres humanos. Se vocês quiserem, tem um documentário sobre isso, que é o Cirurgião do Mal. É um cara que fazia algumas cirurgias em seres humanos colocando uma traqueia artificial, que depois foi descoberto que não era traqueia artificial, era um pedaço de plástico apenas, porque ele era da medicina regenerativa, que ele colocava um pedaço de plástico que funcionaria como traqueia, e nisso você colocava algumas células tronco, dizendo que ia regenerar e isso ia acoplar aos sistemas do corpo. Mas nem células tronco realmente haviam nesses implantes. Foi descoberto que ele sabia que era fraudulento e fazia mesmo assim. Obviamente, muita gente morreu. Ele conta o caso, né? É uma minissérie que tem na Netflix, O Cirurgião do Mal, que tem 3 episódios. Se vocês não tiverem Netflix, vale a pena pelo menos pesquisar sobre o assunto. Então, receio que não seja verdade. Receio que se fosses bons cientistas e suficientemente eleitos, e se tivesses 10 mil pessoas no vosso campo, as quais de qualquer maneira iriam morrer, se alguém vos disse, fazei com os prisioneiros alguma coisa de útil, existe um grande número de questões científicas importantes ainda assim sem resposta e continuarão sem resposta durante muitos anos ainda, e relativamente às quais poderiam ter obtido algum progresso. Ele fala o seguinte: quer dizer porque cientista não faria experimento em humano. Ele falou que se aqueles que estavam fazendo experiências em humanos nos campos de concentração realmente fossem cientistas, eles se ocupariam de alguma coisa que fosse realmente útil, né? Alguma questão científica realmente útil, e não ficar colocando qualquer coisa dentro da pessoa para esperar que ela morresse, né? Deixai que exemplifique com uma questão muito primitiva. Sabemos que um grande número de cancros em animais é provocado por vírus. Ainda não conhecemos um único exemplo de cancro induzido por vírus em seres humanos. Não tendeis, na verdade, que ser cientistas muito agudos para dizer, de qualquer modo, eles vão ser todos metidos nos fornos, e injetemos metade deles com vírus, e assim por diante. A única coisa que posso dizer-vos é que o professor Clauberg e o Sr. Mengele não tinham noção do alcance de uma experimentação adequada, mas hoje em dia há experiências muito mais súbitas e profundas que necessitamos urgentemente de fazer. Na verdade, os seres humanos são muito especiais no fato de os dois lados do cérebro desempenharem funções muito desiguais. Não sabemos o que elas são.
Ocasionalmente, podemos ter a sorte de realizar essas experiências. Por vezes, há uma lesão em uma zona do cérebro que torna necessário que se separe os dois hemisférios. E as belas experiências de Roger Sperry em Caltech, por exemplo, ou o trabalho de Sir John Eccles, dão-nos toda a pouca informação que dispomos. De um modo geral, são muito difíceis de efetuar experiências sobre a função do cérebro. Praticamente não temos informação. Naturalmente, não dispomos de informação que possamos obter senão de seres humanos sobre questões relativas à bifurcação do cérebro. Atualmente, só podemos operar um doente que tenha sofrido lesões cerebrais extensas, no caso, por exemplo, de ter tido um acidente de viação. Encontra-se, então, em estado desesperado, situações que podem fazer-se experiências. Ele vai falar que só se pode fazer experiências em casos bem graves. Se estivesse realmente em campo de concentração cheio de pessoas, tivesse liberdade para fazer experiências, e vós sentisseis de fato pessoas livres para fazer, há experiências muito delicadas relacionadas com o cérebro que podereis efetuar. Existem questões éticas, né? Existem algumas questões éticas que impedem a gente de fazer experiência no cérebro dos outros. Mas se você estivesse lá no campo de concentração, existem certas coisas que ele fala que deveria fazer. O que ele está falando ele está falando sobre os eleitos, né? Está falando sobre, né, como a ideia de que o conhecimento é poder e a pessoa tem um poder acima da sociedade, quando ela tem esse poder, nos leva ao nazismo, por exemplo, e que os cientistas lá no campo de concentração não eram cientistas, porque eles nem se detinham de questões realmente relevantes para a ciência, e que aquilo não era sobre ciência, aquilo era sobre violência, porque a ciência precede ética de pesquisa, né? Principalmente a ciência contemporânea. Onde eu estava. Então é isso, né? Não foi o que os nazis fizeram. As experiências que efetuaram foram experiências que nem sequer efetuarias num animal. Então, são estúpidas. Ele diz que nem as experiências feitas pelos nazistas, nem no animal a gente faria. São coisas idiotas. Que aquilo nunca foi sobre ciência. São tão estúpidas porque estão totalmente afastadas do espírito que informa a investigação científica. E estão totalmente afastadas desse espírito porque estão totalmente afastadas do sentido de parentesco humano que motiva tudo isso, né? Porque eles desumanizaram quem estava lá. Então, tipo assim, pra eles qualquer coisa valia, porque eles não eram seres humanos mesmo, segundo eles. Elas começam com essa noção de que há uma magia que vamos descobrir. De modo que acabo por dizer, no final destes capítulos, a razão por que eu usei a palavra magia no início, porque é que quero lançar no final a palavra civilização. A ciência é hoje uma parte integrante da sensibilidade humana. É humana em todos os seus sentidos, porque é uma extensão da linguagem e como uma procura daquelas coisas que fazem de nós, especificamente nós próprios. Espero ter mostrado o que se trata de coisas muito profundas. Espero ter mostrado que sem elas a ciência não pode de fato ser levada adiante. Mas nós vivemos numa época intelectual difícil, numa época em que é duro aprender o que se está a passar, e em que é terrivelmente fácil deixar essa tarefa a outras pessoas, e dizer para nós mesmos, bem, pelo menos sou um mágico com as palavras, sou um mágico com uma máquina de fiar. Não há magia que resulte. Temos que estabelecer um sentido unitário da situação humana, do fato de que o conhecimento cognitivo é aquela coisa ímpar com que os seres humanos foram dotados. Que isto fez de nós o único animal que não cabe num nicho evolutivo, mas que talha o seu próprio nicho, que o faz do seu meio ambiente físico, mental e cultural. É uma parte crucial da criação. Desse mesmo ambiente cultural é ver que o único plano que seguimos é o grande, sem limite, e ético plano de um conjunto de valores pelos quais orientamos as nossas ações, porque é assim que nós somos.
este é o caminho para ser humano. E assim acabamos a leitura de Magia, Ciência e Civilização. Obrigado a todos que acompanharam até agora e espero vocês nas próximas lives.